Boa noite. Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada, muito grata por ter sido convidada para estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho mais sobre Jesus. E como alguns já comentaram, a gente está iniciando hoje a nossa Semana Santa, né? E de crescimento pessoal também. E pelo menos a minha experiência com Semana Santa tem muito a ver com, tipo assim, a gente passa por uma semana que Satanás ele usa de todas as armadilhas dele. Ele faz com que a gente fique... Ele usa de tudo que ele pode para atacar a gente. Porque é uma semana que ele sabe que a gente vai ser bombardeado com a palavra de Deus e ele não quer isso. E às vezes a gente fica fraco emocionalmente, mas essas semanas são muito importantes, porque se a gente permite, se a gente deixa com que Deus faça uma transformação real dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, consequentemente, Ele faz. Mas só se a gente permite. Ele não é alguém que vai chegando e invadindo, né? Acho que eu não falei meu nome, né? Meu nome é Evelyn. E, bom, para começar esse momento de compartilhar um pouquinho do que eu tenho para falar com vocês, queria fazer mais uma oração rápida. Oremos. Querido Deus, muito obrigado porque nós temos a oportunidade mesmo de estar aqui hoje contigo, podendo te adorar. Estamos vivos e vivos de verdade. Obrigada porque o Senhor nos deu, nos proporcionou esse momento também. E tu sabes que, assim como todos os outros que estão aqui, eu sou humana, eu sou pecadora, então que tu possa me usar como instrumento. Que tu possa passar a tua palavra por mim. Em nome de Jesus, amém. Bom, o título do sermão é Conhecer Jesus é Tudo. E eu me baseei nesse livro aqui. O autor dele é o pastor Alejandro Bulhon. Inclusive, eu recomendo que você leia, caso você queira ter uma experiência assim extraordinária com Jesus, leia ele. Eu já li, não só uma, eu li 2 vezes, e teve muito significado para mim, foi muito marcante. E assim, como eu disse, quem escreveu foi o pastor Alejandro Bulhon, né? Ele teve uma experiência bem, como eu posso dizer, ele tinha um olhar diferente para como era Deus. Como era Deus para ele era diferente de como ele passou a ver depois. Explico. Ele passou a frequentar a igreja a partir dos seus 4 anos de idade. E desde esse momento, ele era uma igreja muito pequena. Era uma igreja que tinha só 8 pessoas. Dá para chamar até de pequeno grupo, assim, mas onde tem 1 ou 2 meu nome, ali eu estarei, né? Jesus diz. Então, independente de quantas pessoas tem, ele estava lá. E o ponto em cima do púlpito dessa mini igreja que ele frequentava, tinha um quadro dourado, escrito todos os 10 mandamentos. E todos os que estavam todos os que frequentavam a igreja tinham que saber de cor os mandamentos. E além de saber de cor, eles tinham que, assim, até onde era visto, assim, eles tinham que seguir ele, sabe? E isso era feito por todos eles. O pastor Bulhon conheceu a verdade assim era para ele. Ele tinha a visão de Jesus, de que era um cara assim que estava acima mesmo daquele púlpito, daquele quadro dourado, e estava lá olhando se você estava realmente fazendo aquelas coisas que você dizia que estava fazendo, ia lá e, sei lá, tacava fogo espiritual em você se você não fizesse. Era assim que ele via Jesus. E eu não sei como que você vê Jesus. Não sei como que é Jesus para você, de verdade. Você que está aqui hoje. Mas tem muitas pessoas que veem Jesus assim, mesmo estando aqui. Ou talvez você não veja Jesus como um tirano, um cara que está lá jogando fogo espiritual em você, mas você talvez esteja fazendo coisas na igreja, talvez você esteja, desde o momento em que você se batizou, desde o momento em que você conheceu a palavra, talvez você esteja fazendo coisas que não façam sentido para você. E eu tinha um olhar parecido com esse, não de um Deus tirano, eu tinha um olhar de tipo, tá, o que eu estou fazendo aqui, né? Só que assim, isso só acontece quando você não conhece Jesus de fato. Quando você não conhece a pessoa de Jesus e não a igreja de Jesus,
nunca vai fazer sentido para você, se você não conhece ele. E, além disso, você também não vai saber que ele não é um Deus tirano, né? Só conhecendo ele para saber. E quando você conhece ele, é impossível que você não ame ele. E eu estou falando isso por mim. Se você não acredita, você precisa ter essa experiência. Não tem problema você não acreditar em mim, não vou ficar nem um pouco chateada. Mas você precisa ter essa experiência, você precisa provar para você mesmo. Tá, tudo bem, é impossível não amá-lo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso nesses momentos com vocês. Jesus, ele de forma alguma, ele vai ser um cara que, tipo, se você fizer alguma coisa errada, alguma coisa que não tenha a ver com o manual de boa vivência que ele deixou para nós, ele não vai te condenar, ele não vai jogar, sei lá, fogo em você, como eu disse antes. Meio ruim esse exemplo, né? Mas, enfim, ele não vai te condenar. E, além de ele não te condenar, por que ele não te condena? Porque, assim, ele se fez homem, assim como nós. Assim como eu e você, ele se tornou homem, ele era carne, era osso. E você provavelmente está sentindo algo hoje. Provavelmente não. Obviamente você está tendo alguma emoção aí dentro de você, alguma angústia ou alguma felicidade muito grande. E Jesus, ele passou por essas coisas também. Ele sentiu dores, ele sentiu alegrias, ele sentiu saudade. Tudo que você que você experimenta até hoje, ele um dia experimentou. Um dia ele sentiu alguma coisa negativa e positiva, assim como você. Por isso, não tem como ele chegar para você e falar, cara, não tá legal, você tá fazendo coisas aí que eu não mandei e, nada a ver isso aí. Não tem como, porque ele sofreu o que você está sofrendo também, entendeu? Ou que você já sofreu, ou viveu a alegria que você está vivendo também. Não a mesma, mas vocês entenderam. Ele já passou por situações semelhantes. E por isso que é impossível ele te olhar com um olhar de condenamento, sabe? De condenação. Então, é impossível que ele faça isso com você. E tá, eu estou falando aqui para vocês, falei anteriormente para vocês que quando você conhece ele, é impossível que você não ame ele. É impossível não amá-lo. Mas como você pode conhecer a pessoa de Jesus? E assim, quando eu falo que eu me baseei nesse livro, eu me baseei mesmo, porque ele fez bastante diferença. E eu estou tentando dar uma resumida com as minhas palavras e também trazer um pouquinho da experiência que eu tive. Mas se você quer realmente ter uma experiência completa, leia ele, porque ele te dá muitas dicas também de como vencer algumas tentações, às vezes. É muito prático, sabe? Não é algo teórico, é bem prático. Ele te ensina na prática. Então, tá, vamos lá, né? Como conhecer Jesus? Eu queria fazer uma enquete antes de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu esqueci o passador. Esqueci de perguntar até se tem, mas já foi um pouquinho. Ali no tópico 2. Eu queria perguntar quantos aqui na igreja são casados? Pode levantar a mão. Tá, temos aí um número grande, podem abaixar. Dos que não são casados, dos que não são casados, provavelmente vocês têm alguma pessoa muito importante na vida de vocês, não necessariamente um namorado ou uma namorada, mas, sei lá, algum parente, um confidente, uma pessoa que você confia muito e é essencial, né? A gente precisa de pessoas, a gente é feito para viver com pessoas. E então, provavelmente você tem essa pessoa, né? Eu espero que sim. Então, para as pessoas que são casadas, imagina aí o seu cônjuge. Para as pessoas que não são, imagina essa pessoa que você mentalizou aí, que é muito importante para você. Pode ser sua mãe, seu pai, enfim. A base do relacionamento, independente se ele seja amoroso ou não, e eu não falo isso de... Claro, eu tenho 17 anos, eu não... Tem pessoas muito mais experientes do que eu aqui, mas estou falando isso embasado em pessoas que já vivenciaram isso também, e também sobre pesquisas e tal. Obrigada. Vou passar aqui rapidinho. Pronto. E a base de um relacionamento é o diálogo. Não existe um relacionamento... Vamos supor, eu vou conhecer... sei lá, vou fazer uma amizade nova com o Benjamin. Daí eu vou sentar do lado do Benjamin. E eu não vou ficar do lado do Benjamin quieta, né? Eu não vou ficar, tipo...
Oi, Benjamin, tudo bem? Qual é o seu nome? E pronto. Não é assim. A gente conversa com a pessoa, a gente quer conhecer, a gente quer ter uma conversa de verdade com essa pessoa. E com Jesus não é diferente. Você precisa conversar. Você precisa... Tá, vamos supor, né, que você tem aí uma dificuldade. Mas primeiro eu vou falar outra coisa. Tem um moço que ele trabalha no Novo Tempo. Ele é... Vou até ler aqui que eu... Ele é jornalista e ele é doutor em educação. E ele tem outras formações também, que eu não escrevi aqui, eu não lembro. Mas ele é muito bom no que ele faz. E o nome dele é Ronaldo Neso. Não sei quantos conhecem aqui, mas ele manda podcasts diariamente para aqueles que querem. Tipo, ele tem lá o Instagram dele, né? E ele fez um grupo de transmissão. E ele coloca lá o link. Se você quer receber podcast todo dia, clica nesse link. Daí você entra lá e recebe. E a minha mãe, muito sabiamente, clicou nesse link e a gente recebe podcasts diariamente do Ronaldo Neso. E ontem, muito a calhar, ele falou sobre relacionamentos. Ele falou sobre 10 motivos pelos quais talvez o seu relacionamento esteja desmoronando, né? E eu não vou citar os 10, porque não fecha muito, mas tem alguns que ele citou que tem muito a ver com a experiência de ter um relacionamento com Jesus. E eu vou falar da falta de diálogo, né? Já envolve a falta de intimidade, a falta de tempo de qualidade com a pessoa, e é impossível você conhecer alguém assim, né? Então, ele falou isso, e o primeiro motivo que ele citou foi, se você não tem diálogo, cara, não tem como, porque, tipo, por mais que você seja uma pessoa introvertida, é impossível você ficar quieta sempre e não ter uma conversa, até porque problemas existem, problemas vão vir e você precisa conversar com o seu companheiro, às vezes não amoroso, como eu disse antes, mas essa pessoa importante que você mentalizou, caso você não seja casado. Você precisa conversar com ela, porque ela tem frustrações, você também, vocês têm criações diferentes e vocês precisam alinhar as ideias de vocês. E nada melhor do que um bom diálogo para resolver isso. Então, isso envolve já muito dos outros pilares que ele comentou também, que eu não vou estar citando pelo motivo que eu disse antes, que não fecha muito, mas ele falou disso, ele falou de falta de tempo juntos, falta de gostos juntos, coisas que você goste junto com a pessoa, assim, e gostos a ver, né? E falta de... são esses dois. Opa. E daí o que acontece? Se você tem dificuldade nisso, chega para Jesus, provavelmente você está, como eu disse antes, você está sentindo alguma coisa, você está passando por algum momento na sua vida aí, talvez tenha algum problema, talvez tenha uma felicidade muito grande. Então, chega e conta para Jesus. Chega e fala para Ele, Jesus, eu estou muito chateada, porque eu estou há 10 anos no trabalho que eu estou. Eu sou a funcionária, ao meu ver, e ao ver de outras pessoas também, a mais aplicada, e eu não fui promovida. A fulana recebeu a promoção. Fala para ele. Por mais que você, talvez, ao seu ver, agora, seja uma dificuldade de você não ser respondido, talvez, você está insistindo nisso. Em algum momento, vai ser do seu querer de verdade, porque não é da nossa natureza querer conversar com ele, querer ter tempo com ele, querer estar com ele. É totalmente oposto da nossa natureza. Por isso que, às vezes, pode parecer tão difícil para você. E se o seu problema, talvez, seja conversar, porque, como eu disse antes, né, eu até esqueci de comentar, mas raras as exceções, você tem que ter diálogo com essa pessoa importante para você. E se você tem dificuldade em conversar... Não. E se você tem dificuldade em conversar, tenta escrever. Eu não tenho muita dificuldade em falar com as pessoas. Eu gosto muito, inclusive, de conversar. E se você tem essa dificuldade em conversar, em falar, tal, pega um caderno. Por mais que eu não tenha dificuldade, quando eu estava passando por um momento assim bem tipo, o que isso significa para mim, tal, que eu já vou comentar com vocês a respeito, já vou comentar sobre isso. Eu testei algumas técnicas, né? Tipo, vou começar a escrever minhas orações. Comecei a escrever, foi muito bom. Isso começou a ser mais palpável para mim, sabe? Eu comecei a... Não sei, Jesus se tornou mais palpável. E talvez isso ajude você. Enfim, insista nisso. Apesar, como eu falei antes, a nossa natureza ela quer o contrário
de Jesus e sua natureza. Totalmente oposto. Por isso que, às vezes, parece difícil, como eu comentei antes. Só que, se você policiar as suas entradas da alma, e o que são as entradas da alma? São tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente toca, tudo que a gente até come. Influencia muito na formação do nosso caráter e até se você quer consertar alguma coisa no seu caráter, influencia as entradas da alma. Tudo que você coloca para dentro de você vai influenciar nesse processo. Então, se você policia as entradas da sua alma, junto com querer de verdade, porque a partir de um momento, de tanto você pedir... E outra, Jesus não vai negar isso, né? Porque tudo que ele quer é que você faça isso. Mas, como eu disse antes, é total o contrário da sua natureza. Então, por mais que às vezes você esteja orando, talvez não seja de verdade, do íntimo do seu ser, estar se relacionando com Cristo. E ele vai entender isso, ele te deu o livre-arbítrio, então ele não vai interferir nessa sua decisão, entende? Então, se você policiar as entradas da sua alma e querer de verdade, com certeza, o Espírito Santo vai habitar em você. Você vai ter um relacionamento com Cristo. E além de pegar na mão dele, andar com ele, conversar com ele como se estivesse, não comparando Jesus ao vento, mas como se estivesse conversando com o vento, você vai ter ele em si, ele vai habitar em você. E vamos lá. Ele já nos conhece, desde que a gente nasceu, antes mesmo, né? Porque, enfim, quando Eva foi gerada, a gente estava junto lá no DNA, então ele conhece a gente desde daquela época lá, logo ali. E como ele nos conhece desde então, ele já nos ama. Não porque nós mereçamos, né? Mas ele já nos ama. Ele quer agora que você conheça ele, entende? Ele quer que você conheça. Por quê? Porque ele já conhece, como eu disse, e ele não vai interferir nas suas decisões, né? Mas tá. Vamos supor que esse seja um pensamento mesquinho, né? Tipo, essa pessoa, no caso, a Evelyn, vou colocar eu aqui como exemplo. A Evelyn, ela só vai ter vida, só vai ser feliz de verdade a partir do momento que ela me conhecer. Vamos supor que esse fosse um pensamento mesquinho de Jesus, né? E agora, para decorrer um pouquinho sobre esse pensamento, pensando como se Jesus fosse um cara mesquinho, eu queria citar para vocês uma fala do Rodrigo Silva. Ele faz podcasts também, muito bons mesmo. E ele falou isso num dos podcasts dele. Ele falou bem assim, ó: segundo a Bíblia, como Deus é o Criador de tudo e o que nele existe, de tudo que existe, e nele há luz e não há treva nenhuma, o único que pode conceder a vida é Deus. Então, quando Deus fala desesperadamente, meus filhos, aceitem-me, não é como um namorado possessivo. Seria mais ou menos como se a água pudesse dizer para o peixe assim: peixe, fica em mim. E não é que a água é possessiva com o peixe. É porque não dá para o peixe viver fora da água, entende? Então, quando ele apela para que vivamos nele, é porque ele nos ama. Ele quer que a gente tenha vida de verdade, vida em abundância. E quando eu falo de vida em abundância, eu não estou falando no sentido de sobreviver. Eu não lembro quando, mas no IAESC, o IAESC é um colégio interno, para quem não conhece, daí eu estudei lá durante 3 anos. E em uma das pregações que eu assisti, o pastor falou assim, ó, ele contou o testemunho dele, e ele falou que ele perdeu uma filha dele quando ela era bem novinha, ela tinha uns 3, 4 anos. E foi, assim, eu não sou mãe, mas eu vejo muito do que os meus pais fazem por mim, e muitos daqui são pais também. Então, vocês devem entender. Cara, ele perdeu uma filha, não é, tipo, sei lá, perdeu uma boneca, ele perdeu uma filha. Foi algo catastrófico na vida dele. E ele falou que foi horrível. Por muito tempo foi horrível, porque ele perdeu uma filha. Foi uma vida que era muito importante para ele, foi muito ruim. Só que depois que ele passou por esse momento de luto e ele começou a seguir em frente, ele fortaleceu muito o relacionamento com Jesus. E ele falou que se você vive em Jesus de verdade e você vive de acordo com os princípios dele,
aqui na Terra, aproveita a natureza dele, sai com pessoas, amigos seus, mas dentro dos princípios dele, e eu já vou explicar por que dentro dos princípios dele, e não como uma coisa negativa, mas sim muito positiva, que vai fazer muito sentido. Você vive intensamente aqui na Terra, você está vivendo como se fosse um pedacinho da eternidade, sabe? Porque, querendo ou não, a natureza e tudo que há aqui nesse mundo foi corrompido por conta do pecado, infelizmente. Mas ainda temos muitas belezas naturais para aproveitar. Nós temos muitos risos para rir, temos muitos choros para chorar, e não necessariamente choro de tristeza, às vezes um choro de alegria. Então, ele disse isso. E o que Jesus quer da gente? Como ele nos ama muito, como ele veio na Terra, ele se fez homem só por nós, e isso é, cara, uma prova de amor imensa, né? Ele fez isso. Ele não quer que a gente sobreviva aqui na Terra. Ele não quer que a gente passe dia após dia sobrevivendo e reclamando dos problemas da vida e pensando, cara, que saco, né? Viver de novo, acordar de novo, para o trabalho de novo. Ele quer que a gente viva, que a gente tenha vida em abundância, que a gente aproveite a porcentagemzinha que a gente tem de eternidade aqui. Entende? E voltando lá no sentido de conversar com Jesus, para pensar um pouquinho sobre você, né? Você já parou para reparar que você é a pessoa que você mais conversa? Você é a pessoa que mais conversa consigo mesma. Porque você está, agora, nesse momento eu estou falando aqui, você está tendo inúmeros pensamentos a respeito de muitas coisas, ou talvez sobre o sermão mesmo, ou talvez sobre a sua vida, enfim. E você está pensando muito. E isso é um ciclo que nunca acaba, só se você está dormindo, né? Mas se você não está dormindo, você está sempre pensando. E é como se fosse um diálogo com você mesmo, certo? Inclua Jesus nesses seus pensamentos. Inclua Jesus nessa sua conversa infindável que você tem consigo mesmo. Não por uma obrigação. E se você tem essa dificuldade, né? Quando você lembrar, você está pensando em alguma coisa, sei lá, pensando corriqueiramente. Tipo, por exemplo, hoje eu estava temperando um frango e eu pensei, Senhor, será que eu coloco mais sal aqui? Juro para vocês, e incluir ele nesse pensamento, sabe? Isso talvez seja alavanque muito nesse seu processo de conseguir ter um relacionamento com Jesus, entende? E eu queria agora seguir nesse rumo, mas entrar em outro. Quando você conhece Jesus, eu disse no início, é impossível não amar Ele, certo? E eu queria saber de novo de vocês, quem aqui já se apaixonou? Eu já me apaixonei, todos se apaixonaram, tá. Quando você está apaixonado por uma pessoa, se você está apaixonado de verdade, né? Não é tipo, ai, tô afim, sei lá, é uma pessoa muleta da minha carência, não. É quando você está apaixonado de verdade, quando você quer ter um relacionamento com essa pessoa, você não guarda para si. Não que seja impossível, mas é muito difícil, porque você está ali explodindo de amores por essa pessoa, está super apaixonado por ela, e você não guarda para você. E você, pelo menos, conta para a pessoa aquela que, para os solteiros, obviamente, é a mais importante da sua vida. Se você contar para o casado, daí fica um pouco difícil, né? Mas você conta para essa pessoa. E, às vezes, conta para outras pessoas também, porque isso é uma coisa que você não consegue segurar. Está dentro de você, só que você não quer deixar só ali. Você está tão apaixonado que você quer sair e contar para o mundo. E, com Jesus, é a mesma coisa. Seguindo na linha de raciocínio de se é impossível não amá-lo ao conhecê-lo, quando você o conhece, você se apaixona. Você quer contar para todo mundo. Todas as pessoas. A gente cantou antes a música Sal da Terra, né? E o Jefferson falou que a gente tem que sair por aí, a gente tem que falar para as pessoas. E a gente sai e fala para as pessoas. Porque está dentro de nós, a gente não consegue guardar de tão apaixonado que a gente fica por Jesus. É impossível guardar para a gente. Por isso que a gente sai falando para as pessoas. E quando você sai falando para as pessoas, isso acaba mantendo, não só isso, mas outras coisas que eu falei anteriormente para vocês, a conversa com Jesus, isso mantém o relacionamento vivo, entende? Falar para as pessoas dele mantém o relacionamento vivo, porque você compartilha com as pessoas as experiências que você teve. E às vezes você talvez nem tenha entendido alguma coisa,
talvez não tenha feito sentido para você, você não conversou com Jesus sobre aquilo, não o conhece ainda. Ou se você já o conhece também, você compartilha com uma pessoa e passa a fazer mais sentido para você. Passa a se tornar mais real, sabe? Enfim, quando você está apaixonado, você não consegue guardar. Você não consegue mesmo, é bem difícil. E daí, nesse caminho, você continua falando para as pessoas, continua... deixa o seu relacionamento vivo com ele. E, além de tudo, às vezes tem momentos que é difícil a gente continuar nesse caminho de relacionamento com Jesus, porque, como eu disse algumas vezes antes, a nossa natureza é total contrária. Então, vai lá e fala para ele. Nesse dia que está muito difícil de você continuar segurando ele na mão de Jesus, fala para ele: Senhor, hoje tá fogo, viu? Hoje passei por um negócio ali, passei por outra coisa aqui, e não está fácil. Fala para ele. O simples fato de você falar para ele, você já está conversando com ele, e ele vai entender. Ele não vai te condenar, entende? E além de você fazer tudo isso quando você está apaixonado, e daí já entra mais no mérito de amar, né? Na verdade, quando você está apaixonado, você faz para mostrar mais para a pessoa que você é top, mas quando você ama, você realmente faz aquilo por amor. Você começa a ceder algumas coisas. Você começa... Por exemplo, se você, na sua vida de solteiro, se você está casado agora, ou namorando, você frequentava algum lugar, e o seu cônjuge, ou o seu namorado, namorada, ele não gosta muito do local. E, sei lá, um sábado à noite você queria muito ir nesse lugar. Muito mesmo, com todas as suas forças. Só que daí o seu companheiro fala assim: ai, eu não estou muito afim. Você cede. E se a pessoa chegar e falar assim: olha, eu não gosto muito desse lugar, eu não me sinto à vontade, não é muito legal para mim, a gente pode conversar aí, achar um meio termo? Você cede esse lugar por essa pessoa. E o Alejandro Bulhon também, nesse livro, ele contou uma experiência que ele nasceu num lugar e viveu num lugar onde não tinha muitas frutas. E a esposa dele nasceu num lugar e viveu em outro lugar que tinha muita fruta. E ela comia, e ele não era muito chegado em fruta. E uma vez ele experimentou mamão, né? Porque ele falou: vou experimentar, né? Ele foi num lugar que tinha frutas e experimentou. Ele falou: cara, como é que tem gente, sabe, que gosta dessa coisa aí, sem graça? E... enfim, ele não gostava de mamão, comeu só uma vez, ele até falou ali no livro: pô, tem gosto para tudo mesmo, né? Só que daí, quando ele casou, ele conheceu a esposa dele e ele casou com ela, obviamente. E quando ele se casou com ela, o primeiro café da manhã que ele preparou para ela, que ela preparou para ele, tinha um mamão imenso na mesa. E daí ele olhou para aquele mamão e pensou: cara, não acredito, que nojo. Só que daí ele foi... não que eu tenha nojo de mamão, né? Que feio falar nojo de comida, mas enfim. E daí, ele olhou para aquele mamão e daí ele lembrou de uma técnica que a mãe dele falou, que era para fechar o nariz e engolir rápido, e ele nem sentiu o gosto. E ele fez isso por amor, porque ele viu a esposa dele toda feliz, radiante, que estava servindo aquele café da manhã. Para ela era uma mesa assim, cheia de coisa gostosa, e ele não negou. Ele comeu. Daí, no dia seguinte, ela fez de novo uma mesa com um mamão enorme. Daí ele foi lá e falou: cara, você gosta mesmo de mamão, né? Daí ela falou bem assim: olha, para mim não tem café da manhã sem mamão. Então, ele pensou assim: tudo bem, por minha esposa eu posso ceder isso, é só um mamão, entende? Não é uma coisa horrível. E outra, se fosse até uma coisa mais difícil que isso, ele falou que ele cederia por amor a ela. E quando você está num relacionamento de paixão, de amor de verdade com Cristo, é isso que você faz. Você passa a ceder alguns lugares, algumas bebidas, algumas comidas, coisas que você tinha no seu cotidiano para vê-lo feliz, para ver um sorriso no rosto dele. Assim como o Alejandro Bulhon queria ver um sorriso no rosto da mulher dele, você faz isso por Jesus, para ver ele sorrir, para ver ele feliz, de verdade. E quando você faz isso com ele... e daí, o que eu ia falar para vocês a respeito daquele ciclo, né? Jesus, ele fica feliz com coisas que a gente faz por ele, por amor a ele. Só que ele só fica feliz porque
eu não vou conseguir fazer, mas você está aqui. E Jesus está aqui. Então, você faz ele feliz a partir do momento que você faz coisas que vão ser para o seu bem, que vai fazer você sorrir, você feliz. Por isso que ele quer tanto que essas coisas aconteçam, entende? Então, é um ciclo sem fim de sorrisos, sabe? Você cede por momentos, por situações, por Jesus, e ele só está feliz porque ele sabe que, a longo prazo, você vai estar feliz também. Mas você não vai obedecer por o resultado final, porque você vai estar feliz. E você vai obedecer porque você o ama, entende? E o pastor Bullion, ele teve uma experiência de... Depois que ele já tinha se tornado pastor, como eu falei, ele se converteu com... Se converteu não, né? Ele entrou na igreja com uns 4 anos de idade. Ele passou muitos anos na igreja, ele se batizou. E no dia que ele se batizou, ele falou para Deus assim, Senhor, se tu puder, me leva hoje. E Jesus não atendeu o pedido dele. E por que ele queria tanto que Jesus levasse ele? Porque ele se sentiu mais pecador dos pecadores. Ele não conhecia Jesus. Ele não entendia a plenitude de ter um relacionamento com Jesus. Por isso que não fazia sentido. Ele se sentiu mais pecador dos pecadores. E não fazia... Existia um vazio dentro dele que ele não sabia dizer o que era, sabe? E então, ele passou por muitas experiências e quando ele era pastor já, ele foi para uma missão em algum lugar, eu não lembro se é na Amazônia, como se fosse a Amazônia do país dele, ou se é a nossa Amazônia mesmo, porque lá tem uma, não sei, enfim, uma das Amazônias, ou a do país dele, que não é a Amazônia, mas é parecida, ou a nossa. E lá nessa missão que ele teve, ele estava com uma tribo de índios. E ele precisava ir até outra tribo de índios para pregar, para conhecer lá a tribo. E ele se perdeu nesse percurso. No meio do caminho ele se perdeu e ele não conhecia nada da floresta que ele estava. E ele colocou em ação tudo ali que era, tudo que ele lembrava dos desbravadores. Ele acendeu uma fogueira para poder afugentar ali os bichos. E ele teve uma experiência com Jesus muito interessante a respeito de dependência. E ali ele entendeu por que não fazia sentido. Porque ele não conhecia Jesus. E, claro, foi uma experiência muito intensa. Eu estou resumindo aqui para vocês. Mas, assim, você não precisa ter essa experiência doida. Se você já não teve se você ainda não teve uma experiência com Jesus, ou se você já teve, talvez, sei lá, caiu no cotidiano, você não precisa ter essa experiência de ir numa floresta, se perder, ou quase morrer em algum acidente, sei lá. Começa hoje, entende? Eu tive uma experiência com Jesus, na verdade, nada a ver, porque eu não me perdi na floresta, mas eu comecei a me indagar muito a respeito de algumas coisas da igreja, por que eu estava fazendo certas coisas e não faziam mais sentido para mim. Ou talvez nunca tivessem feito. E então eu comecei a estudar mais sobre a Bíblia, comecei a buscar mais entender isso, comecei a ler alguns livros de Ellen White, e isso começou a fazer mais sentido para mim. Mas depois que eu li esse livro, eu entendi o porquê que não fazia sentido. E essas coisas passaram a fazer sentido. Porque quando você conhece Jesus, elas fazem sentido. Porque não é sobre a igreja. E a igreja ela tem um papel fundamental. Mas não é sobre a igreja, e sim sobre a pessoa de Jesus. Como eu disse antes, você não precisa passar por uma experiência doida para você experimentar Jesus. Começa hoje. E conheça Jesus. Conheça Jesus de verdade, porque conhecer Ele é tudo. Eu garanto a vocês. E, só para finalizar, obviamente, eu ainda estou nessa caminhada com Jesus. Eu falei tudo isso e eu peço para vocês, eu faço um apelo para vocês, que vocês conheçam Ele, tenham a sua experiência, porque eu estou muito longe de ser alguém aqui e falar para vocês, tipo, faça isso, aquilo. Se eu estou falando isso hoje é porque Ele me mandou aqui para falar isso para você. Mas, querendo ou não, é uma vida de errar e olhar para Ele assim, Senhor, errei de novo, e voltar. Então, conheça Jesus, pega na mão dEle e continua andando com Ele. E, além de você andar com Ele pegando na mão, Ele vai estar dentro de você, habitando em você. E agora eu vou cantar uma música que ela tem um pouquinho a ver sobre isso, sobre a gente conversar com Jesus e sobre a gente entender a importância disso.
que você possa refletir. Fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Oi, Jesus. Amém. Que você possa ter pego para você algo de hoje e que, se fizer sentido para você, reflita nisso. E, enfim, coloque em prática se fizer sentido para você. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com essas pessoas a respeito de você. Muito obrigada porque o Senhor nos dá vida e vida em abundância, mas só em Ti nós podemos ter isso. Que o Senhor possa nos levar de volta em segurança e preenchidos com o Teu amor de volta para as nossas casas. Que possa ser um relacionamento de verdade, que possa fazer sentido e que nós possamos ter o olhar certo a respeito do Senhor. Tu não és um Deus tirano, a gente quer Te obedecer por amor. Em nome de Jesus, amém.